Quando falamos de ataques a grandes empresas e governos, quase nunca pensamos no fator humano como ponto de entrada. Mas muitas vezes o acesso inicial não vem de uma falha técnica, vem de um clique, uma ligação ou alguém que confia demais. Isso não acontece porque essa pessoa é desatenta, mas porque o atacante trabalha exatamente para parecer confiável. Eu sou a Karina e hoje vamos falar sobre engenharia social 2.0 e como os atacantes usam pessoas como a porta de entrada para comprometer ambientes, mesmo aqueles com firewalls, EDRs e todas as camadas de segurança corretamente implementadas. Na mentalidade tradicional de segurança, protegemos nossos recursos por meio de firewalls para controlar tráfego de rede e EDRs para monitorar atividade maliciosa em endpoints, além de utilizar muitos outros recursos de segurança em nossas redes, aplicações, dispositivos e outros. Esses controles são cruciais, mas por mais que sofisticados que sejam, não são suficientes quando adversários atacam a porta mais vulnerável, as pessoas. A engenharia social tornou-se uma ferramenta central nos testes de intrusão modernos e nas operações de Red Team. Atacantes usam não apenas phishing genérico, mas campanhas altamente customizadas, manipulação por voz, deepfake e outras técnicas para comprometer credenciais, obter persistência ou até subverter controles de segurança aparentemente sólidos. Antes de entrar nos exemplos reais de ataques, vale entender como os adversários exploram o fator humano na prática. Vamos passar por algumas das técnicas mais comuns que são utilizadas atualmente. Spear Phishing com anexo. Início de ataque via e-mail altamente dirigido com anexo malicioso contendo macros ou exploits. O anexo pode parecer legitimamente corporativo, enganando a vítima para abri-lo. Uma vez aberto, o payload pode executar código malicioso, estabelecer persistência ou carregar um RET. Spear Phishing com link malicioso. São mensagens personalizadas que direcionam a vítima para domínios falsos ou comprometidos que imitam portais legítimos. O link pode levar a uma página de coleta de credenciais ou forçar o download de malware. Como muitos firewalls permitem tráfego HTTPS, esse tipo de phishing pode passar despercebido e não disparar alertas imediatos de EDR. Spear Phishing via serviço. São ataques feitos por meio de serviços corporativos legítimos, onde o atacante se passa por um colaborador, gerente ou suporte técnico. Por exemplo, pode pedir para a vítima instalar um software, reenviar credenciais ou resetar uma conta. O uso de um canal legítimo reduz a suspeita e muitas defesas técnicas podem ignorar esse tráfego, porque vem de um app autorizado. Spear Phishing via voice ou vishing. É uma chamada telefônica em que o atacante usa pré-testing para convencer a vítima a executar ações inseguras. Esse tipo de ataque explora a confiança no interlocutor e muitas vezes contorna autenticações técnicas, porque convencem a vítima a desistir de suas próprias proteções. Malicious Copy-Paste. Essa é uma técnica mais sutil. O atacante induz a vítima a copiar e colar códigos maliciosos. Isso pode ser feito durante uma ligação ou via mensagem de chat. Quando a pessoa cola e executa, pode-se instalar um backdoor, criar persistência ou executar comandos maliciosos. EDRs podem ter dificuldade em detectar esse padrão, especialmente se o comando vier de uma fonte considerada de confiança. Malicious Library. Em ambientes de desenvolvimento ou operações, atacantes podem convencer desenvolvedores ou usuários a instalar bibliotecas aparentemente legítimas que contêm código malicioso ou backdoors. Essa biblioteca pode operar em contexto legítimo, dificultando sua detecção por EDRs. Afinal, parece uma dependência completamente normal do projeto. Persistência via ferramentas legítimas. Uma vez dentro, os atacantes podem persuadir a instalação de ferramentas autorizadas de acesso remoto que frequentemente não disparam alertas porque são usadas em operações administrativas legítimas. Subversão de identidade e MFA. Em ataques de phishing ou pré-testing, atacantes convencem suporte ou helpdesk a resetar senhas ou transferir tokens MFA. Há casos documentados de grupos que se fazem passar por helpdesks para realizar essas operações. Cooptação de insiders.
A engenharia social pode envolver não apenas manipulação, mas suborno, recrutamento ou coerção. Se um funcionário confia no interlocutor ou é motivado por dinheiro, pode fornecer credenciais ou instalar aplicativos sem levantar nenhuma suspeita. Como a engenharia social derruba até ambientes bem protegidos? Quando analisamos ataques reais, principalmente os que ganham manchetes, quase sempre encontramos um ponto em comum. Alguém foi enganado antes de qualquer firewall ser ultrapassado. Engenharia social não é teoria. Ela move alguns dos incidentes mais impactantes dos últimos anos. Vamos ver 3 casos que ilustram perfeitamente isso. Caso C&M Software, que aconteceu aqui no Brasil. Em 2025, a empresa C&M Software, que presta serviços para instituições financeiras ligadas ao Pix, sofreu uma invasão que resultou em desvio de milhões por meio de credenciais internas. Segundo a investigação policial, um funcionário da empresa foi cooptado por meio de engenharia social para fornecer seu login e senha em troca de R$15 mil. A própria C&M afirmou que a falha foi no fator humano e não por vulnerabilidades técnicas nos seus sistemas. O grupo Scattered Spider é um exemplo paradigmático de adversário que usa engenharia social avançada para obter acesso inicial. Segundo a CISA, nas campanhas mais recentes, eles utilizam chamadas de voz, SMS e pretesting para manipular helpdesks e resetar senhas, ou até mesmo transferir tokens de autenticação. Eles também se beneficiam do uso de ferramentas legítimas, como NDESC, Teleport e RMMs, para manter persistência sem disparar alarmes. Em algumas operações identificadas por inteligências de ameaças, Scattered Spider chegou a sequestrar o próprio EDR da vítima. Eles exploram recursos de shells remotos ou de execução de scripts para converter a ferramenta de proteção em um backdoor. Além disso, passaram-se a se associar a serviços de ransomware para viabilizar a extorsão dupla, combinando o roubo de dados com a criptografia destes para pedidos de resgate. Campanhas de engenharia social no Brasil, nas operações de malware. Segundo o Google Cloud, há campanhas ativas no Brasil que usam engenharia social para distribuir malwares como infostealers. Um exemplo, e-mails que imitam a Receita Federal no Brasil, com domínio muito similar ou tecnicamente convincente, direcionando vítimas para páginas falsas que simulam o portal da nota fiscal eletrônica. Essas páginas oferecem links que baixam payloads maliciosos ou drivers hospedados em infraestrutura confiável para evitar detecção por filtros de e-mail ou firewalls. Como proteger seus colaboradores? Agora que vimos como os atacantes exploram o fator humano e o quanto isso impacta até grandes empresas, vale falar sobre a parte mais importante: como reduzir esse risco na prática. O ponto é que proteger pessoas é muito diferente de proteger máquinas. Não existe patch para comportamento. Por isso, as empresas precisam combinar tecnologia, processo e cultura. Aqui vão algumas das abordagens que realmente fazem a diferença. Mapeamento de risco humano. Empresas percebem quais grupos de funcionários são os mais vulneráveis, por exemplo, helpdesk, TI, vendas e outros, e quais vetores são mais eficazes, por exemplo, voz, SMS ou e-mail. Fortalecimento de políticas e processos. Campanhas simuladas ajudam a ajustar políticas de verificação de identidade no suporte. Por exemplo, quem liga realmente pedindo reset de senha? Treinamento comportamental. Não basta treinar para não clicar em links, é necessário treinar para desconfiar de chamadas e pedidos de credenciais, ensinar scripts de resposta para phishing e cultivar uma cultura de verificação rigorosa. Revisão arquitetural. Red Teams podem mostrar que mesmo com firewalls e EDRs bem configurados, a persistência pode ser conquistada via ferramentas legítimas, o que força a repensar a segmentação de rede, whitelisting de aplicações e monitoramento de uso de ferramentas administrativas. Simulação de incidentes reais. Ao executar campanhas de área social como parte de um exercício de Red Team, as organizações podem testar e refinar suas capacidades de resposta, identificação de comprometimento e coordenação entre times de segurança, TI, RH e compliance. E no fim das contas, esse é o ponto central. O adversário moderno não precisa encontrar uma falha técnica para entrar. Ele pode usar manipulação psicológica, pré-testing, simulação de confiança e identidade para violar controles tradicionais,
como firewalls e EDRs. Por isso, para uma organização se defender efetivamente, é necessário reconhecer que o fator humano é tão crítico quanto qualquer controle técnico. Quando as empresas entendem isso, elas saem do modo reativo e começam a construir defesas que realmente bloqueiam o atacante, não só a máquina, mas na conversa, no chat, na ligação, no pedido aparentemente inocente. E claro, se a sua empresa quer entender melhor onde estão suas vulnerabilidades humanas e como fortalecer essa camada essencial de segurança, a iTeam pode te ajudar. Entre em contato com o nosso time e vamos conversar sobre como fortalecer seu ambiente e deixar seus colaboradores mais preparados no dia a dia.